Sobre essa história de Rage Pill, eu vou subir no canal, no painel, porque é importante, eu ainda não coloquei. Pode acontecer por várias formas, né? Seja o cara que ele acabou de despertar, e ele está numa certa forma de frustração, depressão, uma desilusão, e tem o cara que ele já é despertado há algum tempo, mas ele não conseguiu se alfalizar. Então eu vou explicar para vocês. Muito do porquê você está na Rage Pill está associado ao seu nível de betalização. Quanto mais alfalizado você é, menos Rage Pill, menos sintomas de Rage Pill você vai sentir. Tem vários sintomas de Rage Pill, né? Odiar as mulheres, nenhuma mulher presta, eu odeio elas, eu não quero mais falar com as mulheres nunca mais, entendeu? Esse tipo de sintoma da Rage Pill está muito associado a um nível de betalização. O principal fator para você sair dele, ou melhorá-lo, é o que eu chamo de alfalização do homem. Por quê? Porque você principalmente vai começar a desbloquear, acima de tudo, opções de mulheres, relação sexual ou mentalidade abundante, tá bom? Definitivamente, rapaziada, um dos principais fatores pelo qual o cara tá na Rage Pill está muito associado a frustração sexual principalmente, beleza? Frustração sexual, não tô acusando ninguém. Normalmente é o que eu falei, é muito associado aos full betas e aos caras que são celibatários involuntários. Normalmente é muito difícil um cara que é muito alfalizado estar na Rage Pill, rapaziada. É o que eu falei, normalmente esse cara nem vai querer saber sobre esse conteúdo. Pela alfalização, você começa teoricamente a melhorar sua probabilidade, não é garantida, é óbvio, né? Mas você aumenta a sua probabilidade de conseguir relação sexual, conseguindo relação sexual definitivamente orgânica, principalmente, né? Tem a paga e tem a orgânica. É a melhor forma de você diminuir os sintomas da Rage Pill. Quando eu vejo um cara que está passando pela Rage Pill, eu identifico ele provavelmente como um incel e provavelmente como um full beta, tá? Explicando para vocês, rapaziada, existem várias formas de alfalização do homem. Vamos voltar desde o princípio. Rapidamente, deixa eu explicar. O que acontece com o cara que está na Rage é o que eu disse. Ele não tem relação sexual, por isso que normalmente ele odeia as mulheres, nenhuma mulher presta, não vale a pena falar bom dia para elas, elas são uns lixos e tudo mais. É o seguinte, cara. Quando você começa a ter relação sexual com mulheres organicamente, principalmente, tá? Você começa a olhá-las com outros olhos, você começa a ver o lado positivo delas. Aí às vezes você até muda e pensa, caramba, cara, não quer dizer que mulher é bom? Caramba, quer dizer que então elas têm esse lado que é legal. Porque mesmo se a mulher for bacana, tiver caráter, for uma pessoa legal, interessante, se você tiver atraído por ela e ela não estiver te dando relação sexual, se você não estiver conseguindo relação sexual com ela, mesmo se ela for uma excelente mulher, isso vai manter você na Rage Pill, cara. Não vai adiantar nada se você for atraído por ela, né? Até você vai acabar muitas vezes entrando na friend zone, o que vai proporcionar para você ficar mais frustrado e permanecer na Rage. Então, é o que eu disse, quando você tem relação sexual, você aproveita desse melhor lado, ou de um dos melhores lados, pelo menos para o homem e da mulher, que é o sexo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar desde o princípio, beleza? Você tem uma coisa que se chama game. O que é o game, rapaziada? O game é a estratégia sexual dos sexos. A mulher tem o game dela e o homem tem o game dela. Traduza-se estratégia sexual. No passado, nós tínhamos o que é chamado de velha ordem. O que é a velha ordem? Era a estratégia sexual masculina consolidada. A monogamia tal e etc. Ou seja, o que prevalecia na sociedade, patriarcado, o que prevalecia na sociedade, nas pessoas, nos relacionamentos, era a estratégia sexual. O imperativo sexual masculino era o padrão. Era o padrão. Muito caracterizado pelo quê? Principalmente, não só por isso, tá? Só para o vídeo não ficar longo. Somente mulher virgem tem acesso à monogamia, mais ou menos isso. Casamento para mulheres virtuosas, principalmente as virgens. Essa era mais ou menos a estratégia sexual masculina do passado da velha ordem, né? Nós não vivemos mais no imperativo, nós vivemos no que a gente chama de ginocracia, que é o quê? É a nova ordem, é o contrato social feminino estabelecido na sociedade. O imperativo sexual feminino hoje é o padrão, é o consolidado, não é mais o masculino. Caracterizado muito pelo quê? Sexo casual antes do casamento, de preferência com alfas. Essa é, hoje, tudo que você vê, o mainstream principalmente, é mais orientado, sempre favorecendo a natureza feminina. E como eu destaquei já em outro vídeo, a natureza feminina e masculina são adversárias, são opostas. Quando você começa a prevalecer muito um, o outro começa a ser comprometido. Entendeu? Então, quando nós tentamos aprimorar a nossa estratégia sexual, nós somos vistos como uma ameaça. Portanto, beleza? Qualquer coisa que vá em colisão contra o imperativo sexual feminino deve ser combatido, deve ser suprimido, porque é considerado inadequado e inapropriado. Então hoje nós vivemos na nova ordem. Traduza-se, o game feminino é o consolidado nos relacionamentos e na sociedade, tá bom? A Red Pill vai pegar você, é um carrinho, um meio de transporte que vai levar você e vai te mostrar o game. A Red Pill não é o game, é o que te mostra, é o carro, é a ferramenta. Ela fala, ó, isso aqui é o game, é isso que acontece hoje. Tem o game dos homens, tem o game das mulheres. O que você vai fazer agora? Aí você faz o que você quiser. Aí agora existem vários arquétipos de homens, né? Vários sentidos que você pode seguir
utilizando a ferramenta Descobrindo o Game. Você tem um cara que ele decide ignorar. Ele fala, velho, isso aí é um monte de besteira, esse negócio de pergaminho é mentira, eu não acredito nisso. Ele permanece plugado, ele continua sendo Blue Pill. Ele tem contato, ele olha e fala, eu não preciso disso, eu não quero saber sobre isso não. Ele permanece plugado na Matrix. Aí você tem os outros sentidos. Você tem um cara que ele pega o game, ele decide tentar mudar o game, editar as mulheres, que é o que eu falei pra vocês. Parece que a revolução dos betas está caminhando para esse lado, que é como se fosse um retrocesso, é como se fosse um neoconservadorismo. Entendeu? Vamos amortecer a hipergamia, como eu falei, parece que tá indo para um sentido pior agora, né? Microquimerismo, só mulher virgem, daqui a pouco os caras querem colocar burca nas mulheres, entendeu? Eu falo para vocês que isso não é interessante. E você tem os outros sentidos, que são 3, 2 vão ensinar você a ser jogador, e o terceiro vai ensinar você a ignorar completamente o game, tá? Então você tem 4 orientações, beleza? Vamos lá. Você tem um cara que ele quer mudar a estratégia sexual feminina, muito associado ao full beta normalmente, beleza? E um sintoma da rage pill, muitas vezes, que ele quer o quê? Amortecer a hipergamia novamente, entendeu? Ele quer retroceder o lado alfa da hipergamia. Ele quer amortecer o lado alfa da hipergamia, para mim é um retrocesso. Não é eficiente e é uma perda de tempo. Você tem outro camarada que é o quê? É o PUA. 2 deles são alfalização do homem, beleza? PUA é uma espécie de alfalização do homem, rapaziada, tá certo? É um outro sentido e o investimento pessoal, ou o HVA, também, o homem de alto valor, também é uma espécie de alfalização do homem. E por último você tem o que eu vou chamar, é o melhor nome que eu encontrei, o MGTOW. MGTOW teoricamente seria o quê? Eu não vou ser nem um jogador e eu nem vou editar a hipergamia, eu vou ignorar completamente, seguir o meu caminho, nem tanto eu vou jogar, nem tanto eu vou tentar editar o game. Eu não vou plugar o controle, mas também não vou mexer nas configurações do jogo, não vou fazer porra nenhuma, tá certo? Só que o que acontece é o seguinte, como eu expliquei pra vocês, um dos principais sintomas, tá, da rage pill é a ausência de relação sexual. O cara que muitas vezes decide seguir pela última orientação, ele não consegue se tornar indiferente, que é o que eu falei pra você, seguir o próprio caminho, que é o que eu chamo de MGTOW fake. Muitos caras são MGTOW fake, porque eles não têm opção, não têm o que fazer, e eles acabam abdicando completamente, teoricamente tentando cancelar. É muito comum o cara que ele tenta seguir pelo MGTOW acabar entrando no segundo arquétipo que eu destaquei pra vocês, que é o cara que tenta editar, o primeiro arquétipo que é o cara que tenta editar o game. Muitas vezes vai acontecer isso com o cara que é MGTOW, porque provavelmente ele é menos alfalizado, por isso que ele não consegue ter relação sexual com mulheres, normalmente. Não tô atacando ninguém, tô explicando. É o que eu falei, rapaziada, não é comum para um cara que tem abundância sexual, não é comum para um cara muito alfalizado abdicar de mulheres, cara. Normalmente os caras que decidem não abordar mais e não ter relação sexual com mulheres é porque eles não estão conseguindo, é por falta de opção e não por opção. Normalmente, tô falando que não tem MGTOW que ele fala, velho, eu tenho situação para me relacionar, eu tenho opções, mas eu não quero porque é muito arriscado, eu acho que não vale a pena. Tem, mas é raríssimo. São exceções, tá? Então é o que eu estou explicando. Você tem todas essas orientações de alfalização. O que eu tento trazer para vocês no meu canal é uma espécie de alfalização. Eu não sou a favor nem de você abdicar completamente de relacionamentos, tanto casuais, principalmente os casuais, tá? E eu também não sou a favor de você tentar editar o game. O que eu tento fazer é somar tudo. É somar os 3. Os 4, eu tento somar todos eles, o que eles têm de melhor a oferecer, a revolução dos betas, o PUA, o HVA, o MGTOW e criar o que eu chamo de atitude alfa. Esse é o modelo do meu canal, beleza? Eu pego elementos muito bons do PUA, cheat test é do PUA, dispositivo anti-invadir é do PUA, valor social de ocasião, várias coisas são do PUA, eu pego. O que eu não gosto, por exemplo, eu descarto, que é o quê? Cold Approach, eu não oriento para vocês, também não sou 100% contra, beleza? Cold Approach e Numbers Game, que é você abordar o máximo número de mulheres possível, que às vezes você pode acabar caindo numa certa humilhação, entendeu? Então eu não uso esse lado do PUA, eu uso outras coisas. Do MGTOW, o que eu pego muito, por exemplo, do MGTOW, entendeu? Você aprender a utilizar a autovalidação, o PUA também ensina validação. O MGTOW, ele tenta utilizar o quê? O PUA também usa investimento pessoal, perdão. O MGTOW, ele tenta utilizar o investimento pessoal, que é hobbies, grana, treino, esportes, para você ter um sentido, para você ter uma validação intrínseca, interior, sem depender de mulheres. Essa é a ideia do MGTOW, tá certo? Eu pego esse componente do MGTOW e acrescento a atitude alfa. Pego um componente do PUA, acrescento a atitude alfa. Aí eu pego outro componente também, que é o do homem de alto valor, que é o quê? Atração passiva. O que é atração passiva? Sinal de escolha, entendeu? Eu vou lidar com mulheres, beleza, mas eu não vou ficar fazendo cold approach nem numbers game. Eu vou lidar com mulheres que principalmente eu recebo indicativos de interesse graças ao investimento pessoal que eu estou fazendo, consequentemente me tornando mais atraente para essas mulheres, principalmente para as mulheres que eu também acho atraente. Então esse é o meu modelo, todos esses componentes. Ah, e você tem também o que eu esqueci de mencionar, que é o Mode 1, que é o modo 1.
beleza? Então eu pego todos eles e crio a atitude alfa. O modo 1 também é um estilo de alfalização do homem que eu acho bastante interessante, exige calibragem também, tá bom? E eu tento aplicar isso e trazer no meu canal. Então definitivamente, o que eu quero explicar para vocês, rapaziada, é que eu não vou colocar aqui, não vou orientá-los, não vou acrescentar, abdicar completamente de relação sexual, que é o que eu falei, é o caminho para você entrar na Rage Pill, é o caminho para você entrar e não conseguir sair da Rage Pill, tá certo? Eu não vou abdicar disso, não vou orientar isso para vocês, e nem doll, boneca. Essas duas coisas eu não vou colocar no meu canal, não vou aplicar no modelo que eu acho mais interessante, tá bom? Como eu estou explicando para vocês, rapaziada, essa história, por exemplo, de doll, você tem o Third Flinging Monkey. Ele, cara, ele é um cara que ele é muito atacado às vezes pelo MGTOW, porque eles dizem que ele não é um verdadeiro Red Pill, que ele ainda tá preso numa Matrix, ele ainda depende de validação sexual feminina, porque ele tem uma boneca. Cara, se você realmente tivesse libertado das mulheres completamente, nem boneca você teria, cara. E eu considero, rapaziada, que isso não é saudável. Na minha opinião, e eu vou trazer pra vocês, primeiramente eu quero contar um segredo. Eu quero contar um segredinho aqui pra vocês, rapaziada. Ter relação sexual com mulheres não é coisa de gado, não é coisa de mangina. Eu respeito quem consegue viver assim. O problema é que muitos desses caras, eles não conseguem. E aí eles manifestam um outro sintoma da Rage Pill. Qual que é esse outro sintoma? Eles atacam você. Eles tentam derrubar você. Porque o cara que realmente abdicou de tudo isso e está seguindo o próprio caminho, ele desenvolve o quê? Que era para ele desenvolver, tá certo? Indiferença. A indiferença quer dizer que você superou a Rage Pill. É como se esses caras também estivessem tentando reprogramar a Matrix. Reprogramação da Matrix, na minha opinião, para você voltar para ela, é um sintoma de Rage Pill também. Entendeu? Como eu estou explicando, a melhor forma de você desenvolver indiferença, rapaziada, é o investimento pessoal. Se com o investimento pessoal você não está conseguindo desenvolver indiferença, se você ainda está frustrado e está numa rage e não está satisfeito, você precisa acrescentar relação sexual, na minha opinião. Se você não está conseguindo organicamente, talvez monetariamente é o único sentido que você pode utilizar. Como eu falei, existem caras que conseguem ser Volcels, existem, mas assim, é 0,0001%. A maioria são incels. O que é incel? É celibatário involuntário. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele quer ter relação sexual. Como eu falei, eu pego esse componente do MGTOW para desenvolver a autovalidação também, mas eu também pego os componentes do Mode 1 e do PUA, também alguns, para utilizar na alfalização, rapaziada. Como eu disse, eu não vou abdicar de abordar mulheres. E nem sempre eu converto, cara. Eu tomo mais rejeição do que eu converto. Só que isso não me traz rage. Eu não sou contra um homem se tornar mais atraente para conseguir uma mulher que ele acha atraente também, cara. Ser atraente para a mulher que ele acha atraente. Eu não sou contra isso. Para mim isso não é coisa de mangina. Você que para mim é contra isso, para mim isso é um feminismo ao contrário, na verdade. Sabe por quê? Sabe essas feministas mais radicais? Que elas pintam o cabelo de azul, quer deixar o sovaco cabeludo, ou raspar a cabeça, não quer usar maquiagem? Sabe por que elas fazem isso? Porque elas consideram que ser feminina, deixar o cabelo comprido, usar maquiagem, ficar gostosa, é uma Matrix. É uma manifestação da velha ordem ainda. Entendeu? É como se fosse a Rage Pill das mulheres isso daí. Elas falam, não, eu não vou deixar o cabelo comprido fazer essas coisas porque é um padrão de beleza estabelecido pelo patriarcado, pela velha ordem masculina. Então elas falam, não, eu vou deixar o pelo comprido, não vou ficar melhorando a minha aparência ou mexendo na minha aparência ou em como eu sou para agradar um homem. É impossível, rapaziada, não tem o que fazer. Se você quiser se relacionar, você vai ter que fazer concessões, cara. Você vai ter que agir de certo ponto, até certo ponto, para se tornar atraente para o sexo oposto, tanto homem quanto mulheres. Isso é normal, é humano e faz parte. Eu aceito isso. E esse é um fator também pelo qual eu não estou na Rage Pill e ajuda você a sair da Rage Pill. Agora, se essa mulher consegue, entendeu, abdicar completamente de homens e ser indiferente e não ter raiva deles, beleza. Eu acho difícil isso acontecer. Outra coisa que pode acontecer também, como eu disse para vocês, sobre essas mulheres que elas decidem viver assim, é que elas acham que elas merecem o cara shapeado, que ganha bem, mas elas não querem ser a mesma coisa. Aí é uma puta de uma hipocrisia pura, cara. É uma hipocrisia sexual. Tem muitos homens que, cara, eu vou falar, são MGTOW, são incel, que são hipócritas sexuais, cara. É o que eu tô dizendo. Às vezes esse cara, ele quer relação sexual com mulher, quer as paradas, mas não quer fazer investimento pessoal. Ele acha que ser atraente pra mulher que ele acha atraente é coisa de mangina. Eu não posso ajudar vocês. Então, essa explicação sobre Rage Pill, definitivamente para você superá-la, o melhor sentido é a alfalização do homem, somado o investimento pessoal com relação sexual. Se você não consegue relação sexual, você tem que ficar só no investimento pessoal, porque é a única coisa que te restou. Não esperem de mim indicar para vocês comprar boneca. Não esperem de mim indicar para vocês deixar de abordar as mulheres. Agora, se você quiser ir nesse sentido, o que vai manter você na Rage Pill provavelmente, vai ser difícil de você sair, de você não se masturbar, você não se relacionar sexualmente, você não abordar mulheres e você seguir seu próprio caminho, irmão,
Se você for por esse lado, sabe o que você vai desbloquear? Você vai desbloquear a frame do lobisomem. Toda noite você vai acabar uivando pra lua de madrugada. É isso que vai acontecer com você, cara. Você vai ficar louco. Vai ser aquele cara que, sexta-feira, 8 horas da noite, no frio, você tá correndo na avenida sozinho. Porque você tem tanta testosterona em você que você não descarrega, que você tem que achar uma forma de se sentir aliviado. Sabe esses caras que você vê correndo? Provavelmente na rua, 8 horas da noite, numa sexta, num sábado, provavelmente esses caras são incels que estão no NoFap e conseguiram desbloquear a frame do lobisomem. É isso que você quer fazer? Desbloquear a frame do lobisomem? Não é o que eu oriento para vocês. Então eu espero ter ajudado com esse vídeo sobre a Rage Pill. A melhor forma de você sair da rage é a alfalização. Se com a alfalização você não está tendo relação sexual que você gostaria, ou nenhuma, você continua no investimento pessoal, que é o que vai trazer sentido para você. Porque sexo para o homem é nutritivo, e como eu indiquei para vocês, eu não quero uma vida para mim e nem para vocês sem relação sexual.